Que bom poder estar aqui na Academia de Pregadores para falarmos com vocês, queridos e prezados alunos, sobre um tema indispensável na vida daqueles que se propõem a não somente ouvir um chamamento da parte de Deus para exercer a sua liderança em todas as áreas das suas atividades. Eu sou o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi e, por bondade do Senhor, estou pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba. E nesta oportunidade, nós vamos então abordar aqui, dentro da nossa disciplina Liderança Cristã, já nessa unidade 1, conceitos, formação e principalmente a necessidade de liderança. Nessa primeira aula, abordaremos conceitos e teorias clássicas de liderança. Existem diversos teóricos que buscam definir de maneira satisfatória o significado da palavra liderança. E os pesquisadores desse tema, eles afirmam que existem mais de 300 conceitos registrados que buscam definir o significado de liderança. Conceituar liderança não podia ser diferente, é um exercício complexo, assim como não é tarefa fácil considerar o próprio líder. Os pesquisadores da liderança enfatizam mais as ações verificadas na liderança do que propriamente buscam um conceito unânime sobre o líder e a liderança. Vou citar aqui diversos artigos e conceitos sobre liderança, principalmente da administração, nesse sentido, de diversos autores, começando pela Cecília Bergamini, que diz, entre outras coisas, no seu estudo, que, abre aspas, dentro de toda a multiplicidade de aspectos sob os quais se estudou liderança, é possível notar que alguns teóricos preocupam-se em especial com aquilo que o líder é. Assim, construíram conceitos relacionados aos traços ou características de personalidade que se relacionavam com a sua eficácia, fecha aspas. Já outros teóricos, também na busca por um bom e razoável conceito sobre a liderança, eles imprimiram uma maior dinâmica quanto à concepção do líder, buscando investigar aquilo que o líder faz, isto é, procurar delinear diferentes estilos de liderança. Já um terceiro grupo de teóricos em liderança procurou analisá-la em função daquelas circunstâncias que determinam a eficácia do líder, buscando conhecer que variáveis do meio ambiente podem influir nesse desenvolvimento do vínculo líder-seguidor. Afinal de contas, o que é liderança? Basicamente, a liderança evidencia-se como uma ação que pode ser desenvolvida por qualquer indivíduo que possua este desejo e esteja disposto a enfrentar os seus desafios. Já a autora Maria Costa, ela diz o seguinte, abre aspas, a liderança
é um processo social em que se estabelecem relações de influência entre pessoas, sendo que o centro desse processo de interação é composto pelo líder e seus liderados. Ser líder, segundo Maria Costa, está ligado ao fato de que as pessoas se agregarem e reconhecerem a liderança, fecha aspas. Agora, a ideia de John Maxwell sobre liderança é bastante oportuna ser lembrada nesse momento. Esse pastor americano, ele se notabilizou, entre outras áreas, no estudo da liderança. De acordo com ele, liderança é uma habilidade que motiva e inspira pessoas de uma forma positiva. Diz ele, liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra. Vamos ver agora algumas teorias clássicas da liderança. No curso da história, diversas teorias e enfoques foram desenvolvidos com o objetivo de compreender a liderança. Hidalberto Chiavenato, por exemplo, ele classifica essas teorias em 3 grupos distintos, a saber, teorias de traços de personalidade, teorias sobre estilos de liderança e teorias situacionais de liderança. Vamos ver cada uma delas, começando pelas teorias de traços de personalidade. São as teorias mais antigas a respeito da liderança. Um traço é uma qualidade ou característica distintiva dessa personalidade. Segundo essas teorias, o líder é aquele que possui alguns traços específicos de personalidade que o distinguem das demais pessoas. O líder apresenta características marcantes de personalidade por meio das quais pode influenciar o comportamento das demais pessoas. Cada autor especifica alguns traços característicos de personalidade que definem o líder, como, primeiro, traços físicos, que diz respeito à aparência pessoal, à estatura e também o peso. Segundo traço, ou traços, são os traços intelectuais relativos à adaptabilidade, entusiasmo e autoconfiança. Terceiro, traços sociais, que estão relacionados à cooperação e habilidades interpessoais. Quarto, traços relacionados com a tarefa, ou seja, impulso de realização, persistência e iniciativa. Na verdade, as teorias de traços são criticadas por 5 razões. Primeira, elas não ponderam a importância relativa de cada uma das várias características e traços de personalidade que realçam os aspectos da liderança. Nem todos os traços são igualmente importantes na definição de um líder, pois alguns deveriam ter maior realce do que outros. Na verdade, as teorias de traços são
classificadas, como eu disse, por 5 razões. A segunda dela é que essas teorias ignoram a influência e a reação dos subordinados. A pergunta que paira no ar é: um indivíduo pode ser para todo e qualquer tipo de subordinado ou de grupo social? Terceira razão dessas críticas: essas teorias não fazem distinção entre os traços válidos quanto ao alcance de diferentes tipos de objetivos a serem alcançados. Em certas missões, alguns traços de personalidade são mais importantes do que outros. Uma missão militar de guerra, por exemplo, exige certos traços de um líder, enquanto que uma missão religiosa, ou mesmo uma missão filantrópica, exige, obviamente, outros traços diferentes. Quarta razão das críticas em relação à teoria dos traços: as teorias dos traços ignoram a situação em que a liderança se efetiva. Nas organizações existem diferentes situações que exigem características diferentes dos líderes. Uma situação de emergência, por exemplo, exige um tipo de comportamento do líder, enquanto uma situação de estabilidade e calma exige outras características diferentes. Quinta crítica com relação a essas teorias de traços: dentro dessa abordagem simplista, uma pessoa dotada de traços de liderança é sempre líder durante todo o tempo e em toda e qualquer situação, o que não ocorre na realidade. O indivíduo pode ser o líder inconteste na seção onde trabalha e o último a dar palpites em seu lar. Vamos ver agora as teorias sobre estilos de liderança. São teorias que estudam a liderança em termos de estilos de comportamento do líder em relação aos seus subordinados. Enquanto a abordagem dos traços se refere àquilo que o líder é, a abordagem dos estilos de liderança, por sua vez, se refere àquilo que o líder faz, isto é, o seu estilo de comportamento para liderar. Ainda Hidalberto Chiavenato, no clássico de sua autoria, Introdução à Teoria Geral da Administração, descreve, então, o estudo idealizado por pesquisadores que analisaram o impacto provocado por 3 diferentes estilos de liderança em meninos orientados para a execução de tarefas. Esses meninos foram divididos em 4 grupos e a cada 6 semanas a direção de cada grupo era desenvolvida por líderes que utilizavam 3 estudos diferentes, a saber, a liderança autocrática, a liberal e a democrática. Vejamos então a liderança autocrática. O líder centraliza as decisões e impõe suas ordens ao grupo. O comportamento dos grupos mostrou forte tensão, frustração e agressividade de um lado e de outro. Nenhuma espontaneidade, nem iniciativa, nem mesmo formação de grupos de amizade. Embora aparentemente gostassem das tarefas, não demonstraram satisfação
em relação à situação. O trabalho somente se desenvolvia com a presença física do líder. A liderança liberal consta que o líder delega totalmente as decisões ao grupo e deixa-o completamente à vontade e sem controle algum. Embora as atividades dos grupos fosse intensa, a produção foi medíocre. Notou-se forte individualismo agressivo e pouco respeito ao líder. Já na liderança democrática, o líder conduz e orienta o grupo, incentivando a participação democrática das pessoas. Houve formação de grupos de amizade e relacionamentos cordiais entre os meninos. O trabalho mostrou um ritmo suave e seguro, sem alterações, mesmo quando o líder se ausentava. Houve um nítido sentido de responsabilidade e comprometimento pessoal, além de uma impressionante integração grupal dentro de um clima de satisfações. Vejamos agora as teorias situacionais de liderança que, quando explicam a liderança dentro de um contexto mais amplo e partem do princípio de que não existe um único estilo de liderança válido para toda e qualquer situação. No ano de 1969, Paul Hersey e Kenneth Blanchard desenvolveram a teoria situacional de liderança no livro intitulado Gestão do Comportamento Organizacional. Para esses autores, os melhores líderes são aqueles que adaptam sua liderança à tarefa, às pessoas, às metas, ao projeto em mãos e às circunstâncias gerais. Essa liderança situacional, ela tem um caráter flexível, sendo assim, capaz de se adaptar ao ambiente de trabalho e às necessidades de cada organização. Essa liderança não se baseia em uma característica ou habilidade específica do líder. Os líderes devem ter, então, a percepção para entender quando devem mudar seu estilo de gestão e devem também notar qual estratégia de liderança se encaixa em cada novo paradigma. Preste bem atenção, não existe nesta perspectiva um estilo de liderança que funcione para todas as situações. Encerrando esta parte, é bom nós lembrarmos do que diz a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, na terceira parte, que traz uma recomendação bastante oportuna para todos nós que procuramos exercitar a liderança, principalmente orientada e aprovada pelo Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor quando se dirigiu a Zorobabel, dizendo: não por força,
nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus se digne em abençoar cada líder nesse exato momento, para que a vontade soberana de Deus marque a nossa atitude no exercício da liderança dentro da medida que o próprio Deus nos concede. Sendo assim, nós estaremos sendo abençoados por Deus quando o apóstolo Paulo se dirige ao jovem obreiro e líder Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.